Olá, tudo bem? Sou Marcos Roger Niederauer, acadêmico do curso de Direito da Faculdade de Direito de Santa Maria, da FADISMA. Este vídeo faz parte da avaliação contínua da disciplina de Direito do Idoso, da Criança e do Adolescente, ministrada pela professora Janaína. Nele nós iremos tratar sobre o sistema recursal do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então vamos ver a seguir agora sobre como funciona o sistema recursal dentro do Estatuto. Hoje iremos tratar sobre o sistema recursal do Estatuto da Criança e do Adolescente. No capítulo 4 do ECA, ou ECA, como alguns preferem se referir, tem dos recursos. O artigo 198. Nos procedimentos afetos à justiça da infância e da juventude, inclusive os relativos à execução das medidas socioeducativas, adotar-se-á o sistema recursal do Código de Processo Civil, observando as adaptações da Lei 12.594, que é referente à Lei do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo. Bom, o caput do artigo é colocado que será adotado o sistema recursal do Código de Processo Civil de forma subsidiária, com as seguintes adaptações da lei, a Lei do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo. O rol de recursos cabíveis consta no artigo 994 do Código de Processo Civil. O artigo 994 do Código do Processo Civil diz que são cabíveis os seguintes recursos. Aí ali tem os incisos que falam sobre apelação, agravo de instrumento, agravo interno, embargos de declaração, recurso ordinário, recurso especial, recurso extraordinário, agravo de recurso especial e extraordinário e embargos de divergência. Esses seriam os recursos que o Estatuto da Criança e do Adolescente usa de forma subsidiária do Código de Processo Civil. Então, agora voltamos ao artigo 198 do ECA. No inciso 1, ali diz: os recursos serão interpostos independentemente de preparo, ou seja, eles independem do pagamento de custas. No inciso 2, esse foi revogado, então ele foi acrescido pela lei de 2012, que nós havíamos falado, que é a Lei do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, que diz: em todos os recursos, salvo nos embargos de declaração, o prazo para o Ministério Público e para a defesa será sempre de 10 dias. Ou seja, o prazo constante é de 10 dias corridos, pois o artigo 152 do Estatuto da Criança e do Adolescente, no parágrafo 2º, estabelece que o prazo seja contado em dias corridos e não em dias úteis, como é no Código de Processo Civil, no CPC. Então, vamos ver o que diz no artigo 152 do ECA. Artigo 152. Aos procedimentos regulados nesta lei, aplicam-se subsidiariamente as normas gerais previstas na legislação processual pertinente. O que nos interessa é no parágrafo 2º. Os prazos estabelecidos nessa lei e aplicáveis aos seus procedimentos serão contados em dias corridos, excluído o dia do começo e incluído o dia do vencimento, vedado o prazo em dobro para a Fazenda Pública e Ministério Público. Este foi incluído por uma lei 3.509 de 2017, então é mais recente. Até então, o que o Código de Processo Civil previa era o prazo de 15 dias úteis. Mas este artigo acabou acrescentando com este parágrafo que os dias são contados em dias corridos. Então, para os recursos do ECA, que é um estatuto que acaba sendo uma proteção às crianças e adolescentes, é uma forma de proteger eles dentro da lei, ele acaba dando essa contagem nos dias corridos para acabar auxiliando o processo, que ele tenha uma tramitação mais rápida e assegurando uma celeridade no processo. No inciso 3, os recursos terão preferência de julgamento e dispensarão revisor.
Bom, esse inciso ele é praticamente autoexplicativo. Está falando sobre a preferência de julgamento. Por uma questão de serem menores de idade, eles têm uma certa preferência na celeridade do processo, para conseguirem o direito alcançado o quanto antes. Então, ele praticamente já se autoexplica no próprio inciso. O inciso 4, o 5 e o 6 foram revogados, tá? Pela Lei 12.010 de 2009. Essa é a chamada Lei de Adoção. Então, a partir do inciso 7, nós temos ali, antes de determinar a remessa dos autos à superior instância, no caso de apelação, ou do instrumento, no caso de agravo, a autoridade judiciária proferirá despacho fundamentado, mantendo ou reformado a decisão no prazo de 5 dias. Bom, nesse inciso podemos notar que ele determina o prazo da apelação e também o caso do agravo, que antes era de 10 dias e depois que ele foi modificado, ele acabou sendo acrescentado aqui com um prazo de 5 dias. Então, agora, os prazos da apelação e do agravo, por exemplo, é de 5 dias corridos, como determina o artigo 152 que acabamos de ver. O inciso 8 diz: mantida a decisão apelada ou agravada, o escrivão remeterá os autos ou o instrumento à superior instância dentro de 24 horas, independentemente de novo pedido recorrente. Se a reformar, a remessa dos autos dependerá de pedido expresso da parte interessada ou do Ministério Público, no prazo de 5 dias contados da intimação. Apenas para complementar, se a decisão for mantida, é enviada em 24 horas para o juízo ad quem, ou seja, o juízo superior, independentemente de novo pedido recorrente. Mas se reformar a decisão, aí nós temos a questão assim de um princípio da recursal da teoria geral dos recursos, que seria a vedação a reformatio imperius. Então, a reforma ela nunca pode ser para pior. Então, ali diz: se reformar a decisão, a remessa dos autos dependerá do pedido expresso da parte interessada ou do MP, num prazo de 5 dias corridos. O inciso ele em si se autoexplica, mas foi só para complementar um pouco. E então, nós temos na sequência o artigo 199, que ele diz: contra as decisões proferidas com base no artigo 149 do ECA, caberá o recurso de apelação. Então agora vamos ver o que diz o artigo 149. Ele diz assim: compete à autoridade judiciária disciplinar através de portaria ou autorizar mediante alvará. Então, contra alvará judicial, caberá recurso de apelação nos seguintes casos. Portanto, contra a decisão da vara da infância e juventude em relação à entrada e permanência de criança ou adolescente desacompanhado dos pais ou responsável em ginásio, estádio, ginásio e campo desportivo, bailes ou promoções dançantes, boate ou congêneres, casa que explore comercialmente diversões eletrônicas, estúdios cinematográficos de teatro, rádio e televisão, como também a participação da criança e adolescente em espetáculos públicos e seus ensaios e certames de beleza. Pois bem, nesses cabe recurso. Já na sequência do artigo 199, nós temos o 199A, o 199B, o 199C, o 199D e o 199E. Esses artigos foram acrescidos pela Lei 12.010 de 2009, também conhecida como a Lei de Adoção. Aí, nessa sequência, nesses artigos,
eles utilizam ali mais aquela questão recursal do CPC. Mas vamos ver o que cada um consta. 199A. A sentença que deferir a adoção produz efeito desde logo, embora sujeita à apelação, que será recebida exclusivamente no efeito devolutivo, salvo se tratar de adoção internacional ou se houver perigo de dano irreparável ou de difícil reparação ao adotando. O 199B diz: a sentença que destituir ambos ou qualquer dos genitores do poder familiar fica sujeita à apelação, que deverá ser recebida apenas no efeito devolutivo. O 199C, os recursos nos procedimentos de adoção e de destituição do poder familiar em face da relevância das questões será processado com prioridade absoluta, devendo ser imediatamente distribuídos, ficando vedado que aguarde, em qualquer situação, oportuna distribuição e serão colocados em mesa para julgamento sem revisão e com parecer urgente do Ministério Público. 199D, o relator deverá colocar o processo em mesa para julgamento no prazo máximo de 60 dias, contado da sua conclusão. O parágrafo único diz: o Ministério Público será intimado da data do julgamento e poderá, na sessão, se entender necessário, apresentar oralmente o seu parecer. E o 199E, o Ministério Público poderá requerer a instauração de procedimento para apuração de responsabilidade se contar o descumprimento das providências e do prazo previsto nos artigos anteriores. Nós podemos ver assim, o artigo 198, 199 e os artigos acrescidos do A ao E, eles são a parte especial do capítulo 4 dos recursos do Estatuto da Criança e do Adolescente, conhecido como ECA ou ECA, como alguns preferem chamar, e eles utilizam de forma subsidiária o Código do Processo Civil. Então, o sistema recursal do Código do Processo Civil ele é como se fosse uma parte complementar em si sobre esses artigos. Algumas coisas que eles têm ali de peculiaridade seriam os prazos, né? Que tem dos 10 dias e 5 dias e eles são corridos, ao contrário do CPC. O restante ele segue os mesmos trâmites processuais dentro da justiça brasileira. Por enquanto, questão recursal que nós temos aqui seria isso da parte civil. É claro, tem das medidas socioeducativas também, mas dos recursos aqui do capítulo 4 seria estes artigos que traz para nós aí, qual nós acabamos de ver. Então, pessoal, nós acabamos de ver os recursos dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente. Espero que tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida, pode deixar seu comentário e agradeço as visualizações.